das commodities, lendo o Diário da Causa Operária, segunda tentativa, problemas do celular. Uma notícia curiosa porque deu a coincidência que eu tô fazendo a mesma coisa aqui no Chile, um país com muito pouca importância, mas eu tô fazendo a mesma coisa, tô metendo o pau no Partido Comunista do Chile, nessa ilha Janet Jara, que na minha opinião é um Gabriel Boric também. Eu vou votar nela só no segundo turno, depois de votar em Eduardo Artés no primeiro turno, que é o Rui Costa Pimenta do Chile, apesar dele ser stalinista. Eu vou votar nele para ele receber o apoio, né? É importante receber votos. Mas vamos ler aqui, ó. Editorial: mobilizar o povo já. Ao contrário do que dizem os setores mais conciliadores da esquerda, pressionar o governo Lula pela esquerda não é enfraquecê-lo, é fortalecê-lo. Notícia de hoje, 30 de junho, último dia do mês. É preciso dizer claramente: o Brasil está sob ameaça de um novo golpe de Estado. O que está em curso no país é uma operação para retirar os dois principais candidatos da eleição e abrir o caminho para um psicopata a serviço do grande capital, como aconteceu no Chile com Pinochet e Jaime Guzmán, etc. Essa manobra tem como objetivo estabelecer um governo como o que há hoje na Argentina com Javier Milei, um fantoche do capital internacional, zionista, neoliberal, repressivo e inimigo declarado dos trabalhadores. A luta que ocorre em outros cantos do mundo, como a resistência heróica ao sionismo e ao imperialismo do Oriente Médio, é a mesma luta que estamos travando aqui no Brasil. O povo brasileiro não deve solidariedade ao povo do Irã ou da Palestina por uma generosidade abstrata. O povo brasileiro deve estar de braços dados com esses povos, porque compartilham o mesmo inimigo e, portanto, a mesma trincheira de luta. O inimigo é o imperialismo norte-americano, europeu e japonês, e o sionismo internacional, que atua também dentro do nosso país. Isso daqui é a mesma coisa que o Pepe Escobar falou do Paulo Moreira Leite, eu acho. Não é Paulo Moreira Leite, mas agora esqueci do nome. Um abraço, Paulo Moreira. Esqueci do nome do ex-presidente, do ex-secretário do Banco dos BRICS, mas enfim, tem que lutar contra o imperialismo, que o Irã, a China, a Rússia, e o Brasil está mais controlado que esses países mais. Os BRICS, eles estão na mira do imperialismo, né? A campanha pelo rompimento das relações diplomáticas e comerciais com o Estado zionista de, entre aspas, Israel, precisa se tornar uma grande campanha de massas. Trata-se de uma forma concreta e imediata de atacar o imperialismo em nosso próprio solo. É preciso levar essa campanha para cada bairro, cada fábrica, cada universidade. O governo está acuado, isso é um fato, mas ao contrário do que dizem os setores mais conciliadores da esquerda, pressionar o governo Lula pela esquerda não é enfraquecê-lo, é fortalecê-lo. Ao exigir que rompa com, entre aspas, Israel, que cancele a dívida pública, que enfrente o imperialismo, o povo pode tirá-lo das cordas e mostrar que há um caminho de luta possível. E foi isso aí. Então, realmente, né?
foi bom ler isso aqui de novo, eu acho. A questão do cancelamento da dívida, né? Da Maria Lúcia Fatorelli. Brasil, uma frente com o bolsonarismo contra o bolsonarismo. Vamos ver aqui o que eles falam do Albert Einstein, que eu não lembro exatamente. Vamos ver a crítica ao Albert Einstein. Brasil, uma frente com o bolsonarismo contra o bolsonarismo. Segundo Einstein, loucura é esperar resultados diferentes de ações iguais, como fazem esquerdistas que defendem um aprofundamento da política responsável pelo fracasso do governo. Bom, na verdade não é uma crítica. O Rui Pimenta fez uma crítica um tempo atrás com relação a... Talvez o Rui estava errado, hein? O Rui falou que o Albert Einstein não foi um gênio da política porque ele deu a bomba atômica para os Estados Unidos. Essa foi a parte... Bom, talvez o Rui Pimenta foi contra a produção da bomba atômica. Mas o Rui Pimenta certamente ele já fez críticas contra o Albert Einstein por ele ter dado a fórmula para a União Soviética e os Estados Unidos. Mas vamos lá, talvez o Rui errou, né? Porque basta o país ter uma bomba atômica para ele ser respeitado, igual a Coreia do Norte. E aí a cultura popular vai falar um monte de coisa do gordo, tal, gordinho. Enfim, vamos ler. Durante a entrevista concedida no último dia 24 à TV 247, a deputada federal Jandira Habibis, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, defendeu a construção de mais uma frente ampla para garantir a governabilidade e conter os avanços da extrema-direita no Brasil. Abre aspas. Nós precisamos ter frente ampla para ganhar a eleição, para governar e para fazer com que as coisas aconteçam. É preciso conquistar o centro, a centro-direita, fecha aspas. Disse a parlamentar, destacando que a esquerda soma pouco mais de 130 dos 513 votos da Câmara. Trata-se de um argumento ridículo, o que pode ser comprovado com o fracasso dos 3 anos e meio do governo Lula. Sob esse argumento de que, abre aspas, precisamos conquistar, ganhar a eleição e governar, fecha aspas, a esquerda fez exatamente o que Fegali defende. Uma aliança com setores tão abrangentes da direita quanto os partidos bolsonaristas União Brasil e, pasmem, os republicanos. Partido do ex-vice-presidente Hamilton Mourão e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cotado inclusive para representar o bolsonarismo nas eleições de 2026. Após 2 anos e meio de governo, a pergunta normal a ser feita é, entre aspas, deu certo? Questionamento que só admite uma resposta honesta, não. Em primeiro lugar, é preciso lembrar a composição do gabinete de Lula para um questionamento importante. Se até o bolsonarismo coube na frente ampla atual, ainda não revisada, que outro setor político e a despudorada deputada propõe a aliança? O Rui já falou alguma coisa contrária a isso, hein? Ele falou que é preciso fazer políticas para seduzir a classe média. Não é exatamente a mesma coisa, mas... Em primeiro lugar, após 2 anos e meio de governo, a pergunta normal a ser feita é: deu certo? O questionamento que só admite uma resposta honesta, não. Em primeiro lugar, é preciso lembrar a composição do gabinete de Lula para um questionamento importante. Se até o bolsonarismo coube na frente ampla atual, ainda não revisada, que outro setor político a despudorada deputada propõe a aliança? O próprio Jair Bolsonaro? Além disso, para que fim
Finalmente, e não menos importante, digamos que por um milagre a aliança seja feita, vai dar certo para alguém. O fracasso na frente ampla foi tamanho que o governo enfrenta uma crise de reprovação inédita na história do lulismo. A razão para isso é o que comprova a falácia do raciocínio de Fegali e pode ser resumido da seguinte forma: alianças políticas não devem ser pensadas como uma operação aritmética, mas física, ciência na qual o sentido das forças conta e muito. Na física, são os vetores que indicam a direção das forças, que se tiverem sentidos antagônicos, podem se anular ou terminar com uma prevalecendo sobre a outra, sem indicar necessariamente que ambas terão uma atuação harmônica. Mais concretamente, o governo quer, como vinha defendendo durante as eleições, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Isso eu li no Brasil 247 também. Ao fazer o que a parlamentar do PCdoB defende, porém, terminou unindo-se ao setor da luta política que defende a burguesia, os segmentos mais ricos e poderosos da sociedade, cuja consideração pelo povo é tamanha que deram um golpe de Estado para derrubar a presidenta eleita pela população, Dilma Rousseff. Na sequência, colocaram um programa neoliberal em marcha, a revelia da aceitação popular, atacando as aposentadorias, os direitos trabalhistas, a soberania nacional e o petróleo nacional, para ficar apenas nos 3 exemplos mais dramáticos. Com isso, claro, não é nem um pouco estranho a total inversão da meta de, abre aspas, pobre no orçamento e rico no imposto, mas antes uma consequência natural da política de frente ampla. É sabido que criar impostos como, entre aspas, taxa da blusinha e outros aumentos da carga tributária não são parte da política natural do presidente Lula. Ele só o faz por estar sob uma severa pressão. Tivesse essa pressão origens exógenas, ela já demandaria uma energia considerável, porém vindas do interior do próprio governo, se mostram capazes de demolir o terceiro mandato de Lula. Não por acaso a política econômica de arroxo está na base real da crise que Lula enfrenta. Embora não seja a política natural de Lula, é a que se espera de direitistas como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, MDB, e o vice-presidente de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, portanto, membro da equipe econômica, Geraldo Alckmin. Ele teve um erro aqui de parênteses. Mas enfim, Geraldo Alckmin, do PSDB. O sucesso da política desse quarteto infernal, por sinal, foi tamanho que, a menos de um ano do período oficial de campanha eleitoral, Fegali faz um reconhecimento velado da desmoralização da esquerda. A solução apresentada para superar o problema, porém, é aprofundá-lo. Na prática, a tática defendida pela deputada se mostrou um fracasso, gerando um novo Frankenstein, combinando forças antagônicas que, longe de tornar o governo uma espécie de árbitro de interesses conflitantes, colocou o atual mandato em um estado de crise permanente, incapaz de atender qualquer uma das classes fundamentais da sociedade e, finalmente, imóvel. Talvez o Rui escreveu com acho que foi o João, não sei. Tem energia, né? O PT deveria chamar o PCdoB, o PCO, o PSOL. Brincadeira. Para fins de foco no debate, não entraremos no mérito de se a burguesia está disposta a uma frente ampla com o PT no atual estágio de desmoralização do governo.
mantendo o foco da discussão na validade da manutenção dessa tática. Vai dar certo repetir o que se mostrou a essência de um governo que fracassou? A pergunta é um recurso retórico e a resposta é óbvia, claro que não. Se antes órgãos como este Diário do Caos Operário apresentavam argumentos demonstrando quão falacioso era a tática de compor forças com setores da direita para governar, hoje temos o resultado prático desse tipo de política derrotista. O físico Albert Einstein tinha uma definição de loucura: fazer repetidamente a mesma coisa e esperar resultados diferentes. O fato de Fegali retomar a defesa da Frente Ampla demonstra muita disposição da parlamentar para se alinhar com a direita, a ponto inclusive de defender uma tática fracassada. É sintomático do que o medo fez com a esquerda brasileira, levada a um estado irremediável de loucura. Só comentando aqui pro João, que eu acho que foi ele que escreveu. Eu acho, pela lógica das críticas ao que o PCO tem feito através dos anos, que o Rui tem feito, eu diria assim, fazendo 3 pontos, né? 3 triângulos, um triângulo de 3 pontos. Por um lado, a gente tem o liberalismo do PSDB, do extinto PSDB, PFL, sei lá o que, do liberalismo, do Fernando Henrique Cardoso. Por outro lado, tem o laborismo do PT, né? O trabalho, sei lá. E por outro lado tem a direita que tem uma indisposição com o liberalismo também, né? O Bolsonaro e o FHC, eles têm diferenças teóricas. Então, qual será que está mais longe um do outro, né? Do ponto de vista clássico, ontológico da política, e na minha opinião, o neoliberalismo e a direita, eles são muito próximos, mas talvez pelo fracasso total do capitalismo, eles estão se distanciando cada vez mais, né? Talvez a direita, o bolsonarismo, o trumpismo, a extrema-direita está cada vez mais distante do neoliberalismo, ou seja, mais próximo do laborismo. De fato, não há muita contraindicação para a extrema-direita ter programas sociais, ter medidas reformistas, tomar conta do povo, entendeu? Eu diria que a extrema-direita tem algumas medidas sociais, ainda que lastreadas na tradição católica ou qualquer coisa do tipo, né? Então, assim, é escrever certo por linhas tortas, né? Mas não sei o que vai acontecer na eleição do Lula. Eu espero que o Lula vença. O Brasil ainda tem universidade pública. É difícil porque tem pouca bolsa e eu diria que tem questões culturais que prejudicam muito a educação em geral na América do Sul, América Latina. Mas é muito melhor que o Chile. Aqui no Chile não tem nada. Só tem um ProUni muito fodido. E olha lá, eu esqueci que eu tô mais perto hoje. Eu tenho uma vizinha aqui, a Cracuda, como eu tava falando em outro canal. E eu acho que ela tem um amigo também, que também é cracudo, que eu acho que ele tá me esperando sentado nessa praça aí. Ou ele pode vir a estar me esperando nessa praça daí para me assassinar, mas eu tenho Tommy. Aí ontem um desses cracudos mascarados, ele comentou assim: você sai com seus cachorros, né? Você sai com sua manada de cachorros. E coincidiu também que a cracuda chamou o cachorro dela para o cachorro não vir comigo. A cracuda é a mulher mais irresponsável e mais sacana.
Não sei, não tem nenhuma palavra em português pra aproveitadora. Como é que diz aproveitadora? Relaxada. É a maior relaxada aproveitadora da história. Ela gasta o dinheiro que ela não tem em crack, né? Aí eu dei ideia pra ela: ei, você pode amarrar seu cachorro com uma corda. Aí ela pediu pra eu comprar uma corda, pra eu arrumar uma corda. Aí então ela fica pedindo pra eu resolver a vida do cachorro dela. Ela não vale nada, não. Mas enfim, desculpa, Rui. A cracuda, companheira cracuda não vale nada. Espero que ela... Eu vou na polícia amanhã, não tô nem aí. Vou destruir essa cracuda.